O caso de hoje é um relato daqueles extraordinários, do começo ao fim, pois um homem sofre um acidente de carro e detalhe, metade da sua família que estava nesse veículo acaba falecendo nesse trágico acidente. Como se não bastasse isso, ele sai do próprio corpo e nisso um parente falecido faz um pedido para ele. E depois que ele volta da morte, acontecem ainda outros fenômenos mais fortes ainda, mostrando para ele o que precisava ser feito e resgates que ele acabou realizando. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos com um americano chamado Jeffrey. E é um tipo de EQM, ou experiência de quase morte. Olha, se você gosta de relatos emocionantes e profundos, esse vai te impactar. E o Jeff começa então o seu relato da seguinte maneira: sou um homem bem simples e eu cresci em uma fazenda familiar. Eu trabalhava no setor de agências e minha esposa era professora do ensino médio e nós tínhamos dois lindos meninos. Na verdade, nós tínhamos saído de férias no fim de semana anterior em Utah. Fizemos uma viagem para a parte sul de Utah, com todas as rochas vermelhas, arcos e todas as coisas lindas que se pode ver em uma curta distância nesse estado. Fomos ao sul de Utah para visitar os pais da minha esposa e sua família, sua mãe e seu pai, incluindo sua avó e seu avô. Tivemos uma visita maravilhosa e comemoramos o fim de semana de Páscoa. Na segunda-feira, chegou a hora de voltar ao trabalho. Tínhamos uma viagem de 4 horas e meia ou cerca de 5 horas pela frente. Então tomamos o café da manhã, abraçamos todos e eu sabia que perderia metade do dia de trabalho, se não o dia inteiro. Mas nos despedimos, abraçamos todo mundo, coloquei as crianças em suas cadeirinhas no banco de trás e eu e minha esposa Tamara entramos no carro. Estávamos nos afastando do meio-fio e lá estavam vovó e vovô, também os pais dela, todos eles acenando na varanda da frente, como eles sempre faziam. Quando comecei a me afastar, Tamara me disse: espere, para. Achei que tinha me esquecido de alguma coisa. Foi quando parei o carro, ela olhou para mim e falou: só quero me despedir da mamãe e do papai mais uma vez. Naquele momento eu pensei, nossa, sabe, como são as mulheres, quero dizer, colocamos as coisas no carro e temos que seguir nosso caminho. Mas foi quando eu notei que ela saltou do carro, correu até seus pais e os abraçou. E ela não apenas os abraçou, mas também encheram eles de beijos. Ela beijou a mãe e o pai, em seguida entrou no carro, sabe, e cheia de alegria. Colocou o cinto de segurança e, finalmente, lá fomos nós. Compartilho isso pelo seguinte motivo. Em algum lugar, ela teve um sussurro. Em algum lugar, ela simplesmente sentiu que deveria parar e abraçar sua mãe e seu pai mais uma vez. E menciono isso porque acho que todos nós passamos por isso. Aprendi com o passar dos anos a ter certa consciência sobre esses eventos. E quando você recebe aquela pequena sensação, aquele pequeno sussurro, ei, eu tenho que fazer isso. Bem, eu sou muito grato, no fim, por Tamara ter feito isso e por ter dito, pare, espere, tenho que ir me despedir da mamãe e do papai. Porque, como o dia se desenrolou, aquele foi o seu último adeus. Ela entrou no carro, eu peguei a interestadual e acionei o controle de cruzeiro para 75 milhas por hora, o que era o mais rápido que eu podia ir legalmente. Eu estava me esforçando para voltar, sabe? Voltar ao trabalho, voltar ao escritório, voltar às nossas vidas depois daquela pausa maravilhosa. E sabe como é? Toda aquela conversa fiada que passa pela sua cabeça enquanto você está ali, dirigindo pela rodovia, pensando em todas essas coisas. Aconteceu de eu olhar pelo espelho retrovisor. E quando olhei pelo espelho, vi meu filho mais novo, Griffin, que chamou minha atenção. E percebi que ele estava dormindo profundamente na cadeirinha do carro. Com essa olhada, era quase como se o tempo tivesse parado. E eu fiquei impressionado e pensei comigo mesmo: uau, ele é um milagre. Disseram-nos que nunca mais teríamos filhos, mas ali estava ele. Reparei nos pequenos detalhes. Notei como suas mãos estavam apoiadas no assento do carro e vi o comprimento dos seus cílios.
Em um momento apenas, naquele olhar, eu olhei e vi tudo isso. Então ouvi as risadas e as brincadeiras. Meu filho de 7 anos, o mais velho, estava brincando com bonecos de ação no banco de trás, atrás de mim, fazendo todo o barulho possível e alegre de um garotinho pequeno. E eu também pensei, nossa, como nós tivemos tanta sorte. Ao mesmo tempo, olhei de relance para Tamara, minha esposa, que também estava reclinada no encosto do banco e estava dormindo profundamente, mas ela ainda segurava minha mão. E eu pensei, nossa, já temos 10 anos de casamento e ela ainda segura minha mão. Percebi aquilo com muito carinho. Foi um momento de absoluta gratidão. Uma olhada surreal no espelho retrovisor, vendo o que me cercava e ficando extremamente grato por tudo. Foi cerca de 1 hora depois de tudo isso que algo aconteceu. Acho que uma das coisas mais difíceis de contar nessa história é que eu podia ter cochilado ao volante. Posso ter cochilado brevemente, de qualquer forma. O fato é que eu desviei para a direita, fiz uma correção excessiva para a esquerda e nisso eu perdi o controle do veículo. Ele capotou e começou a rolar. Não saiu da estrada, mas rolou estrada abaixo. E foi um acidente automobilístico horrível. Disseram que o carro capotou pelo menos umas 6 ou 8 vezes. E eu fiquei desmaiado durante a maior parte do tempo. Só que quando o carro finalmente parou, eu estava completamente consciente. A primeira coisa que eu vi foi meu filho mais velho, de 7 anos, chorando histericamente no banco de trás. E meu pensamento foi, tenho que chegar até meu filho, tenho que chegar até meu filho. Foi então que percebi que eu não conseguiria fazer isso. Eu estava preso ao assoalho ou ao assento. E eu não conseguia distinguir o cheiro rançoso de gasolina e os vidros quebrados. Na verdade, eu não tinha consciência sequer dos meus ferimentos. Minhas 2 pernas, nisso, foram esmagadas e quebradas. Minha perna esquerda acabou sendo amputada acima do joelho. Minhas costas foram quebradas em 2 lugares. E meu braço direito quase foi totalmente arrancado. O cinto de segurança havia me atravessado e rompido meus órgãos internos. Minha caixa torácica foi esmagada e meus pulmões estavam entrando em colapso. Eu tinha dificuldade para respirar e estava perdendo levemente a consciência. Eu estava ciente da dor, mas a adrenalina me dizia que eu precisava chegar até meu filho. Eu estava ouvindo meu filho, pois ele estava chorando. Foi então que me dei conta da terrível realidade de que ninguém mais estava chorando naquele local do acidente. Percebi que tanto Tamara, minha esposa, quanto Griffin, meu filho mais novo, haviam morrido. Eles tinham falecido naquele trágico acidente. E esse é o inferno mais sombrio em que um homem pode estar. Lá estava eu, preso, incapaz de me mover, perdendo gradualmente a minha lucidez. Tinha uma criança histérica de 7 anos que eu não conseguia alcançar. E metade da minha família havia partido e eu estava sabendo de tudo isso. Eu estava dirigindo o carro, a culpa e o arrependimento que eu senti foi profundo. Eu queria ter apenas aqueles 3 segundos de volta. Afinal de contas, o que aconteceu? O que aconteceu? Parecia que aquilo tinha se tornado um pesadelo, mas não era. E o que aconteceu foi que, naquela escuridão caótica, de repente surgiu a luz. E quando eu digo isso, senti como se a luz estivesse vindo até mim. Foi como se aquele feixe de energia tivesse vindo e me cercado literalmente, me confortando por toda a situação terrível que eu estava passando. Foi quando de repente consegui respirar e comecei a fazer com certa dificuldade. Parecia que eu estava me elevando acima da cena do acidente. E eu então fiquei pensando, peraí, como eu posso estar bem? Porque eu sentia que eu estava bem. E eu até pensei, peraí, eu estou bem, eu posso respirar. A dor se foi. Só que de repente eu percebi que eu estava muito consciente. Na verdade,
eu estava super consciente. E acredito que o que estava acontecendo era que minha alma estava deixando o meu corpo. Mas lá estava eu, naquela luz, imaginando como eu poderia estar bem. Foi quando então Tamara, minha esposa, que eu sabia que havia falecido no local, de repente estava naquela luz comigo, bem ali, junto a mim, e não havia nenhum ferimento ou trauma nela. Ela estava linda, estava radiante se comunicando comigo. E ela continuou dizendo para mim: Jeff, você não pode estar aqui. Você não pode ficar comigo. Você tem que voltar. Veja, você tem que voltar. Você não pode vir, entendeu? Você precisa voltar. E ela estava emocionada e repetia enfaticamente para mim. Mas eu ainda estava tentando me orientar, tipo, o que está acontecendo? Mas nós literalmente conversamos sobre o fato de que, se eu ficasse com ela, nosso filho seria órfão. E literalmente, naqueles segundos, tivemos a ideia de quão poderosos são nossos pensamentos. Sabe, quando fazemos essa escolha, ela me pareceu mais profunda do que jamais conseguirei traduzir. Não sei como explicar, mas a escolha foi feita e nossos pensamentos foram profundamente poderosos. De repente, ao me despedir dela e escolher voltar, me vi vagando por um hospital. E quando digo vagando, quero dizer que estava simplesmente me movendo livremente. Agora, o mais interessante é que eu não tinha noção de tempo nessa luz, por assim dizer. Mais tarde, descobri que outros motoristas pararam no local do acidente. E Spencer, meu filho de 7 anos, estava muito machucado, mas saiu fisicamente bem do acidente. Quero dizer, ele estava fisicamente machucado, mas estava tudo bem com ele. Acho que ele machucou as costelas e quebrou o pulso, mas emocionalmente ele achava que toda a sua família tinha sido perdida. Eu tive que ser retirado do carro e, devido aos meus ferimentos, fui levado de avião para o centro de trauma mais próximo dali. E eu não sabia de nada disso. Tudo o que eu sabia é que eu tinha batido o carro, tínhamos perdido metade da família e aqui estava eu circulando, voando livremente pelo hospital. Ao me movimentar, encontrei enfermeiras, médicos, outros pacientes e as famílias dos pacientes. Tudo estava em um ambiente de emergência, de trauma de nível 1, agitado e movimentado. É difícil saber as palavras certas para usar, mas quando eu os encontrava, eu os conhecia perfeitamente, mesmo que fossem estranhos. Mas todos que eu via, eu os conhecia de modo absoluto. Eu conhecia seu amor, conhecia seu ódio, conhecia suas motivações, conhecia até mesmo os seus desafios e os seus pensamentos, sem contar as suas decisões e escolhas. Eu os conhecia tão bem quanto conhecia a mim mesmo. Agora eu chamo isso de unidade. Havia uma conexão inegável de que isso era verdade para todos que eu encontrava. Eu os conhecia perfeitamente e ainda assim tudo estava conectado nesse amor incondicional, absoluto, sem condições. Eu amava todas as pessoas que via e de repente me deparei com um coro que eu não conhecia, mas que me fascinava. Foi então que me aproximei para olhar e foi quando percebi: Deus, aquilo ou aquele sou eu. Era o corpo pelo qual eu teria que voltar. Eu tinha vivido minha vida até aquele momento dentro daquele corpo e, no entanto, também sabia que precisava voltar a ele em toda a sua fragilidade. Mais uma vez repito, nossos pensamentos são muito poderosos. Eu não precisava descobrir como voltar, apenas fazer a escolha, apenas ter a intenção. Estou entrando no meu corpo físico. E de repente, eu simplesmente voltei para ele. Mas de volta à tristeza, de volta à dor
e ao arrependimento, sem contar a culpa e também ao trauma de tudo que eu passei. Agora, uma parte importante da minha experiência de quase morte que quero compartilhar, porque ela é única, talvez seja apenas e haja apenas nessa minha vivência. Quando fui levado de avião para o centro de trauma nível 1, um dos médicos, o Dr. Jeff O. Driscoll, escreveu sobre isso e falou publicamente. Ele e uma das enfermeiras também tiveram uma experiência profunda enquanto eu estava fora do meu corpo, durante a minha EQM. Eles relataram que viram e vivenciaram a alma da minha esposa, Tamara, que havia falecido naquele local. O Dr. Jeff disse que entrou na sala de cirurgia onde eu estava e que viu Tamara ali, acima da maca, se comunicando com ele, boiando no ar. Ela agradeceu a todos por estarem salvando a minha vida. Quando ele me contou isso, eu pensei, é claro que ela fez isso. Essa era exatamente a Tamara. Mas ele não sabia que havíamos conversado, que havíamos feito um acordo e que eu havia decidido voltar para criar o nosso filho sobrevivente. Os meses no hospital foram profundos. Houve momentos de tanta dor que eu sentia que estava literalmente deixando o meu corpo novamente, como se precisasse fazer uma pausa. E eu me via ali, de repente, no canto da sala, olhando para aquele meu corpo quebrado, tomando coragem de voltar para ele. Foi nesse ponto que tive outra experiência profunda de quase morte. Numa noite, finalmente consegui deitar ao lado e caí em um sono profundo e também tranquilo. Eu estava ciente de que eu estava em total paz. A dor havia sido tão intensa, mas naquela noite, enquanto dormia, senti aquela luz se aproximar novamente. E dessa vez, a luz se dissipou e eu estava agora em um lugar exuberante e lindo. Algumas pessoas chamariam de céu, ou mundo espiritual, ou apenas de o outro lado. Mas a única palavra que se aproxima do que eu realmente estava vivenciando é a palavra lar. Eu estava em casa. Era tão familiar, tão acolhedor, e eu comecei ali a correr. Eu não corro no mundo físico, mas ali eu tinha 2 pés, uma perna e comecei a simplesmente correr por aquele ambiente. E foi uma experiência para mim muito física, quase humana. Eu podia sentir, entretanto, a energia do solo sob os meus pés. E era uma energia revigorante. E eu estava ali, rindo alegremente, pensando, estou em casa, estou em casa. Foi então que percebi que eu não estava ali para ficar em definitivo. Ao mesmo tempo, havia um corredor à minha esquerda e eu sabia intuitivamente que deveria seguir por ele. Comecei a percorrê-lo e no final havia um berço. Griffin, meu filho, estava dormindo em um berço no momento do acidente e ele tinha apenas 14 meses de idade. Corri até o berço e quando olhei, lá estava ele, dormindo tão bem quanto da última vez que eu o vi. Veja, ele viu o filho que tinha falecido no acidente junto com ele, né? Peguei-o nos braços e ele era sólido para mim. Eu realmente tocava nele. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço, o seu cheiro no meu cabelo. Eu comecei a chorar, abraçando-o e beijando seu rosto. Enquanto eu fazia isso, senti uma presença poderosa atrás de mim. Uma presença cósmica, uma presença avassaladora. E então, toda a culpa voltou à tona. A culpa por ter batido no carro, por ter interrompido a vida dele. Toda essa culpa estava me consumindo, enquanto eu o segurava e chorava. E eu pensei comigo mesmo, será que eu posso ser perdoado por isso? Foi então que essa presença se aproximou tanto que senti seus braços divinos me envolvendo, tanto a mim quanto ao meu filho. Com o pensamento de, será que posso ser perdoado? Houve para mim uma descarga de informações. Paz e amor simplesmente tomaram conta de mim.
A primeira coisa que foi comunicada é que não havia nada a ser perdoado. Tudo estava em perfeita ordem celestial. Foi aí que vivi o que chamo de revisão de vida. Eu comecei a rever a minha vida, o divórcio dos meus pais e como tudo isso me afetou, causando insegurança e dúvidas sobre mim mesmo. Vi meus irmãos, que foram meus melhores amigos e também foram os meus heróis. Vi meus erros e o ser de luz que me abraçava dizia: não há erros. O que você aprendeu? O ser que me abraçava também falou: esse é o seu julgamento, não o nosso. O que você se tornou foi por causa das suas experiências, não apesar delas. E havia tanto amor incondicional naqueles abraços e naqueles braços que não havia julgamento, havia apenas paz, beleza e profunda sabedoria. Essa presença divina, que eu chamo de Deus, mas não sei se era ele, disse que até a maneira como eu era abraçado era física. Me disseram que eu poderia ficar bravo com Deus a vida inteira e ele ainda assim me amaria. Ou eu poderia ficar bravo comigo mesmo a vida inteira e a resposta seria a mesma, pois não havia nada além do amor. Mas também me foi dada uma terceira opção, que para mim foi muito interessante. O ser de energia e de luz que me segurava falou: quero que você tenha a sua vontade nessa circunstância. E eu fiquei confuso, pois fui criado em um lar cristão conservador, onde aprendi que a vontade de Deus era o que importava, não a minha. Mas aquele ser divino falou: sua vontade é a minha vontade. É assim que te amamos. Minha vontade sempre foi que você tenha livre-arbítrio. Ele queria que eu fizesse uma escolha. E me foi comunicado que eu poderia devolver meu filho, confiar e libertá-lo, deixando ir a culpa e a raiva que eu carregava dentro de mim. E com toda aquela paz e com todo aquele amor, eu pude beijar meu filho e entregá-lo. E então, de repente, eu estava de volta ao hospital, de volta à realidade. Amputações, bolsa de colostomia, cadeiras de rodas e tudo mais que vinha junto com a minha condição. Só que algo dentro de mim havia mudado. Aquela experiência expandiu a minha percepção que havia sobre tudo. E eu cresci acreditando que a vida era um teste, mas naquela experiência me disseram que a vida é uma dádiva e que a cada momento eu tenho a opção de escolher como reagir. Bem, percebi que estava na hora de eu ir para casa. E meus irmãos vieram me buscar. Eles tiveram que me levantar e me colocar na cadeira de rodas. E fomos de carro até a casa do meu irmão, onde eu ficaria por um tempo. Meu filho estava lá, animado com o meu retorno. Mas eu estava preocupado com a forma como ele me receberia. Será que eu seria aceito? Eu sempre fui um pai forte, mas agora eu era um homem com limitações físicas, usando uma bolsa de colostomia. Como ele reagiria a tudo isso? Bem, quando chegamos, lá estava meu filho de 7 anos, olhando pela janela, vendo meus tios me ajudarem a sair do carro e me colocarem na cadeira de rodas. E eu pensava, só como ele vai lidar com tudo isso? Esses pensamentos simplesmente não saíam da minha mente. Enquanto eu me movia na cadeira de rodas, ele saiu correndo pela porta e eu pensei, é isso, é demais para ele. Continuei subindo para a rampa que meus irmãos haviam construído para mim e olhei para trás para ver onde ele tinha ido. Foi então que ouvi meu filho gritar, correndo de porta em porta dos vizinhos, gritando: saiam, saiam, meu pai chegou em casa, venham ver meu pai. Foi quando eu comecei a chorar novamente. Ele correu de volta e se jogou no meu colo, me abraçando com tanta força, e eu disse para ele: olha, vou me esforçar para melhorar, mas vou ficar assim por um tempo. Você vai ficar bem, meu filho. Hoje, ele é um homem adulto. Já se passaram 25 anos desse episódio, mas ainda rimos do que ele disse. Pai, se você fosse apenas uma poça de sangue, eu ainda o amaria. Bonitinho, né? Essa experiência de quase morte me ensinou que a vida é o que importa. Você não precisa passar por um acidente horrível ou perder metade da sua família para perceber que devemos aproveitar ao máximo o presente,
porque talvez não haja um amanhã. A vida é um presente, não um teste. Estamos todos conectados, somos todos um só. Se nos virmos com amor em vez de julgamento, podemos viver de forma mais plena. Essa é a moral da história. E acredito que, de alguma forma, pode haver algo nela que te ajude no seu caminho. Tudo que existe é o amor. Até mesmo a dor é um tipo de amor, pois só sofremos porque nós amamos. Então, abrace o amor. Diga às pessoas que você as ama. Sorria para um estranho. Seja gentil, seja você mesmo. E simplesmente seja a maior manifestação que você puder. Olha, de todos os relatos do canal, essa foi a primeira vez que eu me emocionei. A parte que ele falou que ele encontrou ali, o filho recém-nascido, mexeu comigo. Olha, eu segurei aqui para manter o equilíbrio, porque pensa, um acidente onde ele contempla a família com gratidão, né? A esposa que segura sua mão, né? Uma esposa ainda, né, apaixonada, leal, dedicada, filhos ali maravilhosos. E de repente, por uma distração, por um cochilo, ele de repente se percebe ali no carro morrendo, nota que a esposa... Ele não falou por que ele não notou, que sabia que a esposa e o filho recém-nascido tinham falecido, mas provavelmente a cena devia ser trágica, né, para ele saber disso, devia ser muito óbvio. Então deve ter tido alguma coisa, uma cena muito horrorosa para ele olhar, bater o olho e falar, eles faleceram. Então, e aí ele escuta o filho de 7 anos gritando, pedindo ajuda, e ele não consegue sair, né? Pernas quebradas, você viu? Coluna ali, vários pontos ali também quebrados. E naquele sofrimento todo, né, aquela angústia toda de querer socorrer o filho sobrevivente, naquela dor imensa, vem o ser de luz, que nós chamamos de amparador. Ou seja, um mentor, um guia, um ser que nos ampara, que nos ajuda na nossa vida e na vida após a morte. E chega aquela presença, quando ele se percebe então saindo do corpo, fora dele, sem dor, sem mais nada, ele encontra a própria mulher, sabe? Isso é fascinante nessa história, quando você encontra alguém que acabou de falecer, né, sentindo culpas, sentindo tudo que estava, aquele caldeirão de emoções ainda, e a esposa fala assim, com toda a parte amorosa, sem culpá-lo, sem nada, diz, olha, você precisa voltar, temos o nosso filho, você precisa criar o nosso filho, ele não pode ser órfão. E aí ele volta pro corpo, e sem contar a experiência no hospital que é fantástica, né, porque ele se vê ali, né, flutuando ou volitando pelo hospital, encontrando todo mundo, entendendo todo mundo, sabendo quem cada um é, sabe, tendo um amor profundo por cada um. Agora, o grande ponto-chave dessa experiência foi ou a segunda quase morte que ele teve, ou pode ser talvez uma experiência fora do corpo, que ele associou como quase morte porque, desculpa, foi o que ele vivenciou antes. Mas pode ser uma experiência patrocinada, uma experiência onde um amparador pode tirar você do corpo para trazer uma experiência, tá? Isso acontece muito. Inclusive aqui no canal, na área de membros, temos aí as técnicas para sair do corpo. Mas ele estava lá, ele tem então essa segunda saída do corpo, ou essa segunda EQM talvez. E nisso ele vai para aquele local majestoso, quer dizer, o local onde ele estava antes de renascer, por isso que ele identifica como sendo o seu lar. Um nome técnico para isso é procedência extrafísica. Então qual que é a sua terra natal? Eu não falo de onde você nasceu. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas essa não é minha terra natal. Minha terra natal é o ambiente que eu estava antes de renascer. Meu verdadeiro lar. Que esse lar não é infinito, não é eterno não, tá? Quanto mais se evolui, mais esse lar vai mudando também. Mas enfim, ele vai para sua procedência extrafísica, entende que ali é o lar, se vê correndo, porque afinal de contas, né, ele já estava numa cadeira de rodas e tudo mais. E ele, tudo muito físico, né, sentindo a energia do local, e nisso ele reencontra aquela criança recém-nascida. Isso foi feito, veja, o ponto mais sério aqui, é isso o encontro com a mulher que eu vou falar em seguida, mas assim, o fato dele encontrar esse filho, né, foi patrocinado pelos amparadores, pelos seres de luz, por quê? Para que ele pudesse libertar da culpa. Porque é claro, ele estava... O motorista, ele é o responsável pela vida de quem está ali. Quantas vezes andei de ônibus, né, de interestadual, ou de carro, ou de avião, quem pilota tem a responsabilidade pelas vidas alheias que estão ali. E ele falhou na responsabilidade dele, seja lá pelo que foi. Ele dormiu, enfim, bobeou. E ali, quando ele pode tocar, ele toca como se fosse fisicamente aquela criança recém-nascida, né? Pode dar um abraço, vem um ser de luz, envolve eles com aquele abraço energético, né? E dizendo, olha,
tá tudo bem. Ali ele revê a própria vida, né? Mas o fato dele poder soltar, dizer assim, olha, confia o seu filho na gente, solta ele, né? Liberta ele. Deixa ele seguir a trajetória evolutiva que ele tem. Então ele pode soltar o filho dele, né? Libertar, né? Isso é muito marcante porque é um momento de transição. Olha como ele pôde ser de fato bem amparado. Quantas pessoas poderiam ficar, às vezes, né, evocando aquela criança, evocando aquele ser, não deixando que ele parta. Tipo, fica comigo, me perdoa e fica ali, né, se martirizando, se vitimizando. Quando na verdade eles falaram, ó, deixa aí, tá tudo bem. Tá tudo como. Ele até falaram, tá tudo como perfeito como deveria ser. Então, era o momento daquilo acontecer e ele pôde deixar o filho, então, seguir sua jornada evolutiva, né? Ele passa pela revisão de vida e o ponto também interessante, não sei se vai ser o único caso, né? Como o próprio ele falou aqui, era o único caso que tem numa EQM no mundo. Eu realmente não me recordo agora, mas acho que não é algo tão excepcional. Mas o fato dele estar ali no hospital e o médico e uma outra enfermeira poderem ver, quer dizer, ter clara evidência, porque não é que ela se tornou física, mas não é uma pessoa, ambos tiveram uma clara evidência e viram a esposa dele, a Tamara, no teto ali boiando, ali falando, olha, muito obrigado por cuidarem dele, por agradecendo, né, por terem cuidado dele, para ele poder voltar para a vida e cuidar do filho deles que ficou. Então, veja, isso é muito profundo, né? Você pode até falar, não, mas o médico alucinou, mas veja, o médico também não sabia que ele tinha encontrado com a esposa. E pelo temperamento da esposa que ele conhecia, ele falou, olha, essa é a cara da Tamara, ela faria isso, obviamente. Então é uma comprovação dupla, porque ele conversou com ela antes e depois duas pessoas humanas, o médico e uma outra pessoa, sentiram e viram ela no ambiente, agradecendo telepaticamente pela ajuda. Então, que experiência marcante, que retorno, né, impactante, profundo. E, olha, é uma experiência realmente magnífica, extraordinária e dá para ter um pouco da compreensão de como a gente pode de fato mudar a nossa vida. Porque esse é um ponto que pode até parecer assim breve, sutil, mas não é. O que eles falaram ali, que o nosso pensamento é poderoso e que nós temos o livre-arbítrio, é fundamental. Tem gente que acha que tudo é Deus que fala, tudo o destino já está traçado. Não. Vivo dizendo isso aqui no canal, o destino está sendo construído. Eu e você podemos mudar tudo o que a gente quiser, de uma forma ou de outra, basta a gente querer. O livre-arbítrio existe dentro da condição que nos é permitida, mas nós sim podemos escolher para melhor ou para pior a nossa vida. Eu vou colocar um outro vídeo aqui em cima aqui, que é um vídeo que também fala de um acidente de carro que aconteceu com outro homem também e que teve momentos assim espetaculares quando ele pôde comprovar e experimentar outras realidades da vida após a morte. Convido você a ver esse vídeo aqui. O caso de hoje é um relato espetacular de uma mulher que morreu e nisso ela saiu do seu corpo e teve vivências extraordinárias com um ser evoluído. E ela só decidiu voltar à vida humana em razão de algo muito especial e emocionante. Esse caso é um relato de EQM, ou experiência de quase morte. Esse caso aconteceu no Reino Unido, no ano de 2006, com uma mulher chamada Rachel. E ela começa o seu relato além da vida da seguinte maneira. Quando eu tinha 20 anos, entrei em trabalho de parto prematuro com meu primeiro bebê. Após 4 dias difíceis, me fizeram uma episiotomia e eu perdi uma grande quantidade de sangue. 2 dias depois do nascimento da minha filha, foi decidido que uma transfusão de sangue seria iniciada. Cerca de 2 horas após o início da transfusão, senti que precisava ir ao banheiro e me levantei, arrastando o saco de sangue ao meu lado. Nunca antes ou depois dessa experiência, me senti tão fraca e leve quanto naquele momento. E para mim foi um grande esforço me movimentar. Voltei me arrastando do banheiro para o quarto e deitei devagar e também cuidadosamente. O quarto estava vazio, exceto por uma nova mãe que estava deitada em frente a mim. Sorri para ela e percebi que estava tremendo. Sempre senti frio, então, naquele momento, presumi que precisava apenas me aquecer. Tentei ficar parada por um breve momento e rapidamente percebi que o meu corpo inteiro estava tremendo. A mulher à minha frente perguntou se eu estava bem. Tentei dizer a ela que sim,
que estava apenas com frio, mas meus dentes começaram a bater e minha mandíbula parecia rígida demais para eu controlar. Em vez disso, acenei com a cabeça, ainda sem entender por que eu estava tremendo. Estendi a mão para pegar meu alarme e chamar a enfermeira para pedir um cobertor extra. Assim que ela me viu, apertou um botão atrás de mim e em questão de segundos eu estava cercada. A transfusão de sangue foi interrompida imediatamente. Nisso vi a mulher à minha frente me observando e percebi o quão assustada ela parecia, enquanto uma cortina foi fechada ao redor dela. Eu queria perguntar, afinal, o que estava acontecendo, mas não conseguia relaxar a minha mandíbula para falar. E quase imediatamente, uma máscara de oxigênio foi colocada em meu rosto. Lembro-me de lutar para conseguir respirar. Lembro-me de como meu peito estava batendo forte. Meus pensamentos pareciam confusos, meus olhos um tanto frenéticos, e quando notei minhas unhas ficando azuis, pensei calmamente comigo mesma. Ah, já sei. Eu estou morrendo. Foi algo muito objetivo, uma espécie de ops. Tentei me manter calma internamente. Falava comigo mesma em minha mente, pensando na minha família, tentando ganhar força ao lembrar deles. Me recordo de me sentir frustrada e irritada por eles não estarem lá comigo, por não poder me despedir deles. Tentei manter meus olhos abertos, mas de repente eu me senti muito cansada. Meus olhos estavam tão pesados, então eu deixei eles descansarem. De repente, muito rapidamente, eu estava de pé. Por um breve momento, flutuei sobre o meu bebê recém-nascido. Esperava que ela se lembrasse de mim, então comecei a viajar. Parecia que eu estava disparando por um túnel, mas eu não conseguia ver as suas laterais. Era escuro, mas ao mesmo tempo iluminado. Eu não estava sozinha, pois eu podia sentir que havia uma presença comigo. Eu estava girando, avançando e subindo a uma velocidade inimaginável. Parecia o vento, mas era em todo o meu ser, dentro de mim. E naquela idade, comparei isso a estar em uma espécie de montanha-russa, com aquela sensação forte de velocidade. E posso dizer que era maravilhoso. Eu me sentia tão leve, tão livre. E simultaneamente, eu experienciava isso plenamente e me observava vivenciar com uma clareza à distância. Aliás, eu ainda consigo me ver girando se eu me concentrar em minhas memórias. Essa viagem continuou por algum tempo, até que de repente eu percebi que eu estava em outro lugar. Era como um quarto sem paredes, sem teto e sem chão. E eu tinha uma visão 360 graus e podia ver tudo ao meu redor. Só que novamente havia escuridão. Só que eu não estava sentindo nenhum tipo de medo. Mais uma vez, senti uma presença e também uma confiança completa em sua companhia. E foi então que uma espécie de, entre aspas, filme, por uma palavra melhor, começou a ser exibido. Era em preto e branco e era gigantesco. Como se eu estivesse olhando para uma tela enorme que preenchia tudo e todos em todas as direções. O filme era a minha vida. Do nascimento até a minha morte, cada minuto, cada evento singular que eu já tinha experimentado. Eu assistia e revivia absolutamente tudo. E foi nesse momento que percebi que o tempo não me parecia mais como era quando eu estava no meu corpo. Era como se eu fosse projetado em um momento, ou arrastada pelo tempo, para trás e para frente, para reviver todas as sensações. Nesse ponto, testemunhei o abuso que havia sofrido e reprimido quando eu era apenas uma criança, bem como as experiências fora do corpo que tive naquela fase e à noite, quando estava deitado em minha cama. Eu podia me ver saindo do meu corpo e me lembrei de absolutamente tudo. Foi nesse momento que também vi e recordei um guia que estava comigo durante e desde o meu nascimento. Enquanto assistia
e revivia cada momento da minha vida, descobri que agora podia experienciar cada evento através das emoções de todas as pessoas presentes nas ocasiões da minha existência. Observei meus próprios erros e aprendi com cada revivência. Me vi quando criança, mordida, por exemplo, por um porquinho da Índia e em choque, quase o arremessei para o sofá. Senti vergonha naquele momento, porque senti o medo que havia no porquinho da Índia. Ninguém me condenou, apenas me perguntaram o que eu havia aprendido. E fui confortada naquele instante, consolada e tranquilizada. E para ser sincera, eu havia aprendido tanto. E o grande impacto que minhas ações aparentemente pequenas tinham eram na verdade ocorrências em grande escala. Como minhas escolhas e comportamentos se espalhavam pelas vidas de inúmeras outras pessoas. Como o amor que eu demonstrava que também se espalhava rapidamente. Como o modo como tratei mal os outros feriu profundamente. E também como essa dor, medo e confusão impactaram as vidas dos outros. No tempo, entre aspas, que passei revivendo tudo isso, desenvolvi uma gratidão profunda por muitas coisas, como por exemplo, pela experiência de viver, pelas pessoas e também pelos corações que tocaram minha alma de maneiras bonitas e também pela fragilidade de um ser humano. Minha nova sabedoria parecia satisfatória e de repente estávamos nos movendo. Novamente, viajamos pela escuridão iluminada até que vi um ponto de luz à minha distância. Quando o vi, foi como uma lembrança. Eu sabia para onde estava indo e queria chegar lá rápido. Não me lembro se eu estava me movendo em direção a ele ou se estava sendo atraída de alguma forma, mas havia um, entre aspas, desejo muito forte dentro de mim. Nos movemos mais e mais rápido em direção a esse feixe de luz. Ele cresceu de tamanho na minha visão e cresceu também em intensidade. E eu senti como se eu estivesse voando. Foi quando, subitamente, explodimos dentro dele. E foi uma sensação indescritível. Foi todo sentimento incrível que nunca serei capaz de descrever com precisão. Foi uma paz imediata. Foi uma paz absoluta, completa e por todo o meu ser. Não havia dor, não havia medo, não havia sequer vergonha. E eu me senti completamente aceita, totalmente inteira e amada. Amada além da compreensão. Amada em minha totalidade. Amada com um amor que não senti aqui. Amada, se é que posso dizer, com o amor mais puro que possa existir. Senti que estava em casa. Senti que conhecia aquele lugar, ou espaço, ou ser, não sei dizer. Sei que era luz, sei que era energia. E preenchia todos os espaços da minha visão em 360 graus. Não tinha forma que eu possa recordar, o que por muito tempo me deixou com outras perguntas, mas era lindo de uma forma e de forma alguma era cegante. Foi como se eu me fundisse com aquela luz. Ela me absorveu, eu a absorvi. Nós nos tornamos apenas um, completamente. E nesses momentos aprendi demais. Entendi sobre nossa existência como humanos, sobre nosso planeta e o que precisamos fazer como espécie para desenvolver seus problemas. E também sobre a cura que nosso planeta e nós, como pessoas, tanto precisamos. Eu estava me comunicando com a luz. Além de experienciar, estava dentro dela, una com aquela consciência. Foi quando uma conversa começou, usando telepatia, presumo, e me foi perguntado se eu gostaria de voltar ao meu corpo. A verdade absoluta da minha alma
é que eu me senti completamente insultada por aquela sugestão. Fiquei horrorizada com a ideia e senti dentro de mim uma resposta muito alta, dizendo não. Foi quando houve uma pausa. Eu me senti um pouco confusa e me perguntando por que isso estava sendo perguntado para mim. Novamente, a mesma pergunta ecoou dentro de mim. Você deseja voltar? Novamente eu respondi, não. Houve outra pausa e então me mostraram o bebê que eu acabara de dar à luz, deitado no berço ao lado do meu corpo. E foi me mostrado muito do tempo que estava por vir. Vários desfechos que dependiam exclusivamente de eu voltar ou não ao meu corpo físico. Haveria inúmeras vidas tocadas por esse amor se eu voltasse, e muitas que não conheceriam se eu não aceitasse. Lembro-me de dar o que só pode ser descrito como um suspiro profundo da alma, um suspiro de compreensão, um entendimento maior. Imediatamente depois de ver isso, e mantendo a visão da minha filha recém-nascida no meu campo visual, seu possível futuro, se eu ficasse, eu acabei cedendo e respondendo sim. Só que eu pedi mais um momento para ficar lá, sentindo tudo aquilo, e me foi concedido. Foi quando absorvi todo o amor que pude para o meu ser. E posso afirmar que foi glorioso. Eu me sentia pura, leve, completa e amada. Mas também, acima de tudo, eu estava sendo amada, amada e amada. Nesse instante, eu compreendi tudo. Eu pude entender sobre a criação, propósito, amor, até mesmo sobre a física, sobre a matemática e sobre a totalidade do universo. Eu estava em completa união com toda a existência. Eu sabia que tinha me tornado um com toda a forma existencial, porque naquele instante eu sabia tudo o que havia para saber. Acho que de certa forma isso pode ter sido semelhante a um download. Não me lembro especificamente como isso aconteceu, mas meu entendimento sobre a minha vida, sobre nosso planeta e a existência mudou drasticamente e rapidamente. Parecia mais como uma fusão ou uma reconexão, um retomar do meu ser. Parecia que a resposta para toda a criação era tão simples, quase como se eu pudesse ou teria me dado um chute por ter esquecido, por ser tão óbvio. E eu sabia também que todo ser vivo tem uma alma. No começo me revoltava se alguém matasse um simples inseto na minha presença. Aliás, eu ainda detesto isso. Parece extremo, mas eu sou assim. Eu também senti o sofrimento. Comecei a sentir a decepção por sermos, como humanos, tão frívolos com a nossa passagem por aqui. Vejo as pessoas em um nível profundo e acabo sentindo o que elas sentem, entendendo as coisas do ponto de vista delas, mesmo que aquilo não corresponda com o meu. Aliás, o que na minha vida humana acontecia com frequência. Percebo então o quanto a vida é preciosa e acho que somos nós todos preciosos e que devemos amar e respeitar uns aos outros da melhor forma que pudermos. E então, de repente, fui lançada de volta e eu estava no frio e era escuro. E eu já estava de luto pela luz antes mesmo de retornar ao meu corpo físico. Levaram mais 2 dias antes que eu pudesse, enfim, segurar o meu bebê. Passei 48 horas deitada, nua como no dia que nasci, entrando e saindo da minha consciência. Eu não conseguia falar, apenas ficava ali, chorando silenciosamente. Tudo doía. Eu me sentia presa, restrita e solitária. Sentia falta da energia, da luz, do amor e de toda aquela imensidão. Demorou mais para o meu espírito se recuperar do que o meu próprio corpo. Embora isso também tenha levado bastante tempo.
E eu fiquei muito deprimida por muitos anos. E por muitas vezes lidei com pensamentos de tirar a minha própria vida. Porque o desejo de estar em casa, como naquela minha experiência, era gigantesca. Fiquei confusa por um longo tempo. Estava com medo. Achava que estar em um corpo era algo doloroso e principalmente limitante. Ainda me sinto bastante desconfortável com tudo isso, por estar aqui. No entanto, aprendi a amar e ser grata pela minha vida e ser grata até mesmo pela minha respiração. Eu estava ao lado da cama do meu pai quando ele faleceu, 7 anos após essa minha experiência de quase morte, quando muitas peças pareciam se encaixar na minha mente. Comecei a meditar nessa época e rapidamente forcei a mim mesma a alcançar a completa recuperação. Recuperação do abuso que sofri na infância, da perda do meu melhor amigo, que foi o meu pai, e da perda excruciante de estar afastada da luz. Lembrei-me do meu propósito nesse período. Foi quando criei uma comunidade online chamada Ferido, mas não Quebrado. E nos próximos 6 anos seguintes, construí uma comunidade de mais de 700 mil pessoas que haviam passado por algum tipo de trauma, abuso, vício ou perda. E juntos trabalhamos para curar nossas feridas e nos esforçamos para ser a melhor versão de nós mesmos e aquela que, afinal, nós podemos ser. Desde então, também publiquei 2 livros, um relacionado ao meu abuso e cura e outro à minha EQM, ou experiência de quase morte, e também ao tempo que passei com aquela luz e o meu eu superior. Minha EQM foi, sem dúvida, a vivência mais incrível e transformadora da minha vida. Nunca esqueci um único momento dela e duvido que algum dia esquecerei de um segundo sequer. Levou o tempo, mas permiti que ela me transformasse das maneiras mais belas e tento todos os dias viver e amar da forma como eu fui amada naqueles momentos tão sagrados. Minha compreensão, depois de tudo isso, é que cada experiência da nossa vida é uma lição e acredito fortemente que podemos crescer através da adversidade e também ganhar sabedoria para fazer melhores escolhas no nosso futuro. Acredito que cada pessoa presente aqui tem uma missão, tem oportunidades para crescer e aprender, e que podemos mudar escolhas e melhorar nossas próprias vidas e também a vida das gerações futuras. Dito isso, não é fácil se recuperar de um trauma, mas eu vivi inúmeras vezes, através do meu trabalho voluntário, que quando trabalhamos através da dor do passado, nós fazemos um esforço consciente para curar todo o dano e nos damos uma oportunidade de mudar espiritualmente e também de reconciliarmos emocionalmente. E vi que é mais fácil buscar e encontrar o nosso verdadeiro propósito. Em relação a uma missão mais ampla, nossa espécie aqui abusou do nosso planeta. Não cuidamos do nosso lar, estamos danificando de maneiras inacreditáveis e ainda continuamos fazendo isso. Estamos colocando em risco nossas próprias vidas, as vidas de inúmeras outras espécies que vivem ao nosso lado, bem como da Terra em si, afetando negativamente as florestas tropicais, o aumento do nível do mar, entre outros problemas. Digo isso porque quando saí do hospital após a minha EQM, senti profundamente que eu deveria desempenhar o meu papel em ajudar a salvar o mundo. E foi literalmente essas palavras, salvar o mundo. Elas se repetiam em minha mente de forma contínua. E eu mencionei isso tudo para a minha família, com quem eu tinha e ainda tenho uma relação muito próxima. E naturalmente, eu recebi uma certa levantada de sobrancelhas cética. Entendi essa reação e também entendi que precisava evitar vocalizar isso dessa maneira. No entanto, tudo isso se reflete em todo o meu serviço fraternal. Quando minha primogênita, para vocês terem uma ideia, tinha apenas 2 anos de idade, ela me perguntou se eu me lembrava quando ela era
a minha mãe. E também perguntou se ela se lembrava quando eu era um menino. E o meu outro filho, entre a sua idade de 2 a 5 anos, começava inúmeras frases dizendo: quando eu era um adulto, incluindo descrições detalhadas de experiências durante a vida e também como ele faleceu naquela existência. E muitas vezes, tudo foi colocado de maneira até muito literal. Outro filho que eu tive via bebês flutuando pelo teto. E devo confessar aqui que eu perdi vários bebês antes dos meus filhos nascerem. E esse filho que via os bebês, com 18 meses de idade, ele apontava, acenava e dizia: mamãe, olha, bebê, vejo o bebê ali. Todas essas coisas, na época, estavam longe dos meus pensamentos e, inicialmente, me sentia confusa e um pouco desconfortável, por exemplo, porque eu não via nenhum bebê no teto. E ao longo dos anos, percebi que meus filhos são alguns dos meus maiores professores que eu tenho nessa vida. Não crio meus filhos com religião, mas com o entendimento de que todos nós continuamos a viver. E minha compreensão maior é que vivemos inúmeras vidas, cada uma delas com um propósito diferente. E isso não precisa ser um impacto de grande escala no globo. São vidas pontuais, e isso basta. Porque cada pequena ação tem o mesmo efeito em cascata, e ações aparentemente normais podem tocar inúmeras vidas de maneiras maravilhosas. Por exemplo, oferecer uma palavra gentil a alguém que está sofrendo é muito, mas muito mais importante do que nós compreendemos. Isso não é apenas uma coisa boa a ser feita, mas pode ser vital, veja bem, vital para o crescimento ou o caminho da vida dessa pessoa. A ideia é trazer amor à terra e continuar escolhendo isso. Sei que nem sempre é tão fácil quanto parece. Difícil de fazer quando estamos traumatizados, traídos, solitários ou com raiva. Ainda assim, é um ponto focal. O amor, veja bem, o amor é uma energia. O amor está vivo. O amor é cheio de nutrientes da alma. Sei que é difícil de explicar, mas o amor vive. E quando amamos e somos amados, posso afirmar que estamos cada vez mais próximos daquela luz. Não diz que era um relato espetacular e veja, olha a fusão que ela teve com esse ser evoluído, com esse ser que parecia um local, um ambiente, algo, uma coisa, que ela se sentiu una com ele, revendo tudo o que ela fez, analisando a sua existência. E essa fusão é o que nós chamamos de assimilação energética. E dá para perceber o quanto ela estava lúcida no seu período fora do corpo, no seu período extrafísico, justamente porque tudo foi vivenciado em uma visão 360 graus. Você se imagina visualizando em todas as direções ao mesmo tempo? Pois é, essa é a visão 360 graus e, pasme, é comum em experiências fora do corpo ou em experiências de quase morte. E ela passou naquele tempo todo vendo tudo dessa forma. Tanto que esse ser de luz, que dava esse amor mais puro, a aceitação total, ela conseguia percebê-lo integralmente. Mas Alexandre, esse ser não é Deus? Não. Eu vou falar, inclusive, já falei aqui de seres evoluídos no canal. E esse ser é alguém muito próximo a ela. Ao que tudo indica, aquela amizade multimilenar de múltiplas vidas, pois ela sentiu e ela teve a confirmação que a nossa vida aqui não é de modo algum uma vida única. Temos uma jornada que é apenas um pedaço, um encadeamento entre muitas histórias que nós já vivemos e continuaremos a viver, enquanto avançamos no progresso e na maturidade do nosso ser, da nossa consciência. Mas aquele ser deu muitas lições e telepaticamente ele perguntou: você quer voltar? E ela falou: claro que não. Ficou até insultada com isso. Mas qual foi a razão que fez ela voltar? A sua primeira filha. E ao ver aquela criança recém-nascida
ao lado do seu corpo, ela pôde compreender, porque falou muito brevemente, mas eles mostraram o futuro para ela. E esse é o fenômeno chamado de pré-cognição, conhecido popularmente como premonição. E ao ver o futuro, ela pôde ver que muito que tinha que ser feito precisava dela voltar. E comentaram que muitos outros amores precisavam da sua presença. O que são esses outros amores? Os seus futuros filhos. Aliás, todos eles também tendo o quê? A capacidade de acessar memórias de vidas passadas. E detalhe, isso é muito comum em crianças, especialmente até os 7 anos de idade, quando ainda estão mais, vamos dizer assim, livres ou com menos condicionamentos da vida humana. Eles então estão menos bitolados como a gente, com menos crenças interiores, e ali eles podem acessar. Até o filho que falava, quando eu era um adulto, ou outro que falava, olha, quando você foi a minha mãe, quer dizer, uma filha que lembrava que ela tinha sido, né, que tinham se trocado de papéis, que a filha era a mãe dela e assim por diante. Então, até mesmo a criança muito recente que via bebês boiando no teto, e ela tinha tudo a ver com a história dela, porque tentando ser mãe, tinha perdido muito. Então veja, olha o laço, os enlaces emocionais. Ela tentou muito ser mãe, tinha perdido muitas oportunidades. E quando vem uma filha, o que acontece? Ela morre rapidamente ou repentinamente. Só que tem aquela pacificação, revê a própria vida, revê os sentimentos de todos que ela afetam, tem um entendimento profundo, até sente o medo lá, né, não é bem do hamster, mas do porquinho da Índia, que sentiu com medo dela jogar ele. Enfim, uma compreensão mais completa de como é a nossa existência. E para mim um lance que passou batido, talvez para a maioria de vocês, mas que para mim é muito poderoso, foi a cena ou o momento que ela falou que antes dela voltar, ela teve uma compreensão total de tudo. De todo o universo, da existência, da matemática, da física, todo o conhecimento, o holoconhecimento, quer dizer, o holo vem de conjunto, né? O conhecimento integral do universo, das múltiplas vidas, tudo ela conseguiu fazer um download. Ela conseguiu compreender absolutamente tudo que existia. O que mostra de fato que ela não estava mais numa forma humanoide. Ela estava se manifestando por um corpo evoluído, chamado corpo mental. Tem vários relatos aqui no canal onde eu conto de pessoas que saem por esse corpo e conseguem, nesse modo expandido, compreender a realidade. Agora, não pergunte para ela qual é a realidade disso, porque ao trazer a gente não consegue decodificar e entender. Esse cérebro aqui não permite tamanha informação. Eu mesmo já tive experiência de expansão da minha consciência, onde entendi profundamente um assunto, assim, numa complexidade, numa abrangência extraordinária, mas quando eu voltei para o corpo, não é difícil dizer, descrever em palavras, então eu entendo a dificuldade, mas o relato dela é muito detalhista, é brilhante, é excepcional e é um caso assim extraordinário. Mas, lembrando, a experiência de quase morte não é apenas o único meio para você comprovar que existe na vida após a morte. Sim, na sua casa você pode aplicar técnicas e ter suas próprias experiências. E mesmo que você já tenha tido uma EQM, você pode ter inúmeras outras experiências sem nenhum risco de vida, sem ter nenhuma sequela, sem nenhum perigo. Na tua casa aplicando técnicas eficazes e técnicas sem nenhum tipo de problema. Então se você gostou do vídeo, eu peço para você para curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque você vai saber de vídeos e de informações de ponta que nós trazemos aqui, e também para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias de luz e de amor para você, até a próxima, valeu!